E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje nós temos um vídeo que vai compilar toda a história de Lendas e 5 Anéis, do pré-calendário à pré-história, ok? Então coloquei aqui como um nome de pré-século, assim, só para falar que é antes da contagem dos séculos de Lenda dos 5 Anéis. Eu já fiz 2 vídeos sobre essa questão, sobre essa parte da história, mas esse daqui tem correções e melhorias. Melhorias porque agora eu vou colocar todos os nomes, assim, meio que aparecendo na tela, aumentei a quantidade de imagens, coloquei imagens novas para aparecer e corrigi algumas informações erradas, localizações que eu falei que eram de um lugar, mas eram de outra, adicionei alguns nomes a mais que alguns locais possuem. Então, tudo isso para ficar um pouco mais perfeito aí para que vocês consigam entender a história de Lendas e Anéis de uma forma mais precisa. E compilado para vocês. Então, espero que gostem. Não se esqueçam de ver os links da descrição, principalmente o primeiro, que é um link muito importante que eu vou falar mais no final do vídeo. Então, é isso. Vamos pro vídeo. Pré-calendário. O nascimento do universo. Antes do nascimento de todas as coisas, existia apenas o nada. Durante sua existência atemporal, o nada se viu que estava só. Então sentiu uma primeira emoção, o medo. Esse medo criou a porção inicial do universo. Depois de se sentir só, o nada então desejou que tivesse uma companhia, e com mais um sentimento, mais uma porção foi criada. Desesperado com o que havia criado, o nada então sentiu arrependimento de suas criações, e com isso a última porção do universo foi feita e o nada foi dissolvido. Inicialmente, esse universo era deforme, como um ovo cuja clara e a gema tinham se misturado. Com o tempo, as partes mais pesadas foram caindo para o fundo e as partes mais leves foram subindo. A parte de cima se tornou os céus celestiais, e embaixo todas as outras camadas de realidade. No meio havia o reino dos humanos, o Ninjendor, e no final o reino do mal, chamado de Jigoku. E assim o universo estava criado. Pré-calendário, as 3 entidades, o Sol e a Lua. Junto ao universo das 3 partes do nada, 3 deuses foram criados. Esses deuses são apenas mencionados como aqueles cujos nomes não podem ser ditos por qualquer criatura desse e daquele tempo. Essas entidades olharam de cima todos os reinos, de preferência o mortal, e perceberam que precisavam dar forma e propósito para esses reinos. Mas eles não tinham poder para tal, então decidiram se sacrificar para criar o primeiro homem e a primeira mulher. Esses eram Lorde Lua e Lady Sol. Assim que nasceram, eles ficaram perplexos com a falta de forma do mundo. Então, decidiram descer em um arco-íris para dar nome a tudo aquilo que eles encontravam, inclusive para si mesmos. A lua foi batizada de Onotango e o sol de Amaterasu. Enquanto realizavam essa tarefa, Onotango percebeu um pedaço da escuridão primordial que havia criado o nada. Mas, intrigado e ardiloso, Onotango decidiu não dar nome a essa forma. E também não levou esse pedaço particular de existência ao conhecimento de Amaterasu. Ao fazer isso, ele permitiu que essa forma se escondesse e se fortalecesse, para que no futuro ameaçasse toda a existência. É claro, ele não podia saber disso naquele momento que escolheu não nomeá-lo, pois ele não sabia que isso traria consequências tão terríveis. Juntos, o Sol e a Lua caminharam pelo seu reino. Eles se amaram e riram. Tudo estava bem com Onotango e sua esposa, Amaterasu. E enquanto conversavam sobre imortalidade e criação, Onotango começou a florescer todo mundo, criando as gramas, as árvores e as flores, deixando o mundo ainda mais belo, deixando o reino mortal muito mais belo.
A Senhora Sol, encantada com esse presente, implorou para a Lua para que pudesse povoar todo esse reino com crianças. Mas Onotango tinha ciúmes do amor de Amaterasu, então não quis que tal ato acontecesse. No entanto, ele criou os animais para agradar sua esposa, mas Amaterasu não ficou satisfeita. Foi na criação dos animais que as primeiras fortunas começaram a nascer nos céus, a partir dos sonhos que tais existências tinham. Pré-calendário: a briga dos deuses e a Era Naga. Chateada por seu marido não querer filhos, Amaterasu então desejou ter um colar. Então ela convidou seu noivo para um banquete e o deu uma grande quantidade de vinho e pão. Isso permitiu com que ela o alimentasse com uma pedra. Na manhã seguinte, Onotango se recuperou da bebida e decidiu ir até Amaterasu, que tinha se afastado dele. Mas, por causa do peso da pedra, ele não conseguiu chegar até ela. Então, Amaterasu disse que gostaria de um colar e só assim voltaria para ele. Onotango passou uma noite inteira sem Amaterasu ao seu lado. Então, decidiu criar o colar, feito de estrelas. Em troca do presente que Onotango fez, Amaterasu pegou sua wakizashi e, para retirar a pedra, abriu a garganta de Onotango e retirou a pedra, que caiu de volta à terra. Mas, com a dor, o deus acabou soltando o colar de Amaterasu, que caiu nos céus e formou um rio de estrelas. Agora ferido, Onotango tentou perseguir Amaterasu, que voltou a se afastar dele depois da perca do presente. E com ele, atrás dela, o círculo de dia e noite se criaram, com Amaterasu fugindo e Onotango a perseguindo. Mas aquela pedra não era uma pedra qualquer. Quando Amaterasu pegou aquela pedra, ela estava em um terreno lameado e não viu que havia uma cobra junto à pedra. Então, a cobra também foi devorada e começou a crescer e ficar mais poderosa dentro do estômago do deus. Depois da pedra ser removida e voltar à terra, ela se quebrou em 1000 pedaços, e de cada um desses pedaços uma nova raça nasceu, a raça das Naga. A cobra principal, a primeira que estava entre elas, foi nomeada a sua campeã. Seu nome era Ke-Amar. Assim, a Era dos Nagas começou. Eles formaram um extenso império, criaram a arte, a guerra e até chegaram a enfrentar algumas outras criaturas, chamadas de Ashalans, criaturas imortais de umas terras distantes. Porém, os Ashalans não é um assunto para esse vídeo. Os Ashalans possuem uma cultura diferente, uma visão diferente de como o Sol e a Lua se formaram, como a humanidade começou, tudo de uma forma diferente, porém, ao mesmo tempo igual. Então, será uma cultura que eu desenvolverei em outro vídeo. Mas continuando com os Nagas, todo o seu reino foi construído com o sol em suas cabeças. Eles amavam Amaterasu, mas sabiam que um dia a perseguição do sol e da lua iria acabar e a escuridão viria ao mundo deles. Então, quando o sol dormisse, eles também hibernariam, no que foi chamado de o Grande Sono. Pré-calendário: os Kamis. Depois da briga daqueles deuses, Onotango teve seus sentimentos ainda mais energizados e se tornaram muito mais ardentes. Pouco a pouco, enquanto perseguia, ele começou a chegar mais perto de Amaterasu, até que teve um momento que ele a alcançou, formando o primeiro eclipse. Com tanto sentimento, Onotango deixou seu medo de lado. Então, os filhos do Sol e da Lua foram concebidos. Eles eram Hantei, Hida, Doji, Togashi, Akodo, Shiba, Bayushi, Shinzo, Fuleng e Ryosho. Vale destacar que o nome Fuleng não é o nome real desse caminho. O nome real dele foi perdido no tempo e
infelizmente, não sabemos qual era. Os seus bebês se tornaram a luz do mundo de Amaterasu, tanto que ela esqueceu o seu amor a Onotango e desviou o seu rosto dele. Ela não precisava mais da lua. Aquele fragmento do nada que Onotango não nomeou retornou, e ele foi até os filhos dos deuses. Mais especificadamente, ele foi até Fuleng, pois ele era sábio e possuía uma raiva forte dentro de si. Então ele se revelou para o caminho e contou a verdadeira existência do universo, e ofereceu a ele o ensinamento dos poderes mágicos. Em troca, juntos eles destruiriam o universo. Quando o Nada terminou de o ensinar, o jovem Kamin se recusou a ir para o lado dele. Então, furioso, o Nada decidiu atacar, mas foi contido por um cristal que Fuleng utilizou para dar um forte golpe no Nada, que ferido retornou às sombras. Furioso, o Nada se voltou contra a Lua, que estava com ódio de sua esposa, de seus filhos e do seu mundo. Isso porque via todos eles como um reflexo do falso amor de Amaterasu. Então, o Nada utilizou essa ferida na mente de Onotango para sussurrar em seus ouvidos, o deixando extremamente louco. Principalmente culpando tudo o que estava acontecendo Fuleng, fazendo com que Onotango o visse como o filho mais odiado. Pré-calendário, a queda dos Kamins. Por causa dos sussurros do Nada em seu ouvido, Onotango começou a temer os poderes de seus filhos. E vendo a situação de seu pai, Shiba e Bayushi decidiram contar para Fuleng e Hantei um plano de acabar com Deus antes que fosse tarde demais. Porém, Hantei proibiu que seus irmãos fizessem qualquer conspiração contra o seu pai. E Fuleng, aproveitando dessa informação, atrás do amor do pai que nunca teve, ele foi contar a ele que seus filhos estavam planejando o destronar. A ira de Onotango foi terrível. Ele devorou todos os seus filhos para prevenir essa traição. O primeiro a devorar foi Ryosho. O segundo, Bayushi, que por causa de sua vaidade, decidiu desafiar seu pai, mas foi derrotado. Akodo, furioso, levantou sua espada contra ele e tentou lutar, mas teve o mesmo destino. Logo depois, Hida, Doji e Shiba também foram consumidos. O Nada novamente apareceu para Fuleng e ofereceu refúgio, mas antes que o caminho pudesse escolher, Togashi chegou com Shinzo para perto dele e revelou ao seu pai a localização de todos. Então, também foram devorados. O Togashi só fez isso de entregar a localização dele, Shinzo e Fuleng, por causa que ele tem o poder de prever o futuro, e ele sabia que isso deveria acontecer. Então por isso ele entregou a localização deles. Hantei foi o único que não foi devorado, pois Amaterasu, a cada filho que era devorado, dava um copo de vinho para Onotango, que estava envenenado. E quando chegou a vez de Hantei, ele acabou não percebendo e por engano comeu uma pedra no lugar de seu filho. Hantei então foi escondido por Amaterasu, que ensinou a ele a verdadeira honra e quem o seu pai foi um dia. O homem honrado, nobre e um grande guerreiro. Hantei então viveu isolado, treinando com os dragões celestiais. Ele desenvolveu suas técnicas de luta e recebeu uma espada, a Espada das Nuvens, como presente. Depois do seu treinamento, Hantei se levantou e foi até o seu pai. O desafiou para um confronto e a batalha épica estremeceu os céus. Infelizmente, Hantei percebeu que não poderia derrotar o grande deus da lua e começou a perder, até que ouviu as vozes de seus irmãos devorados de dentro de seu pai.
eles ainda estavam vivos, pois eles eram seres divinos e poderiam suportar, pelo menos por algum tempo, ficarem dentro do estômago do deus. Então, Hantei tinha um novo plano. Porém, antes que pudesse fazê-lo, Onotango transferiu um golpe mortal para Hantei, que acabou desviando. O poder foi tanto que uma fenda no universo foi aberta. Uma fenda que levava dos céus a Unigendo, o mundo mortal. Então, Hantei conseguiu fatiar o seu pai, fazendo um corte em sua barriga, com todos os seus irmãos caindo de dentro, porém, caindo direto na fenda que tinha sido aberta, e todos eles começaram a despencar no mundo mortal. Mas antes que Fuleng pudesse cair, Onotango o segurou, pois queria, no mínimo, manter o seu filho mais odiado para ser destruído. Mas Hantei desferiu um ataque no braço de Onotango e o cortou. Junto, o braço e Fuleng começaram a cair no mundo mortal. Mas, como uma tentativa final de não cair naqueles reinos, Hantei acabou sendo pego pela mão de Fuleng, enquanto tentava tatear para segurar em qualquer coisa. E, juntos, eles caíram no mundo mortal. Enquanto eles caíam, por causa do impulso, Fuleng acabou pegando uma trajetória diferente e caiu com tanto impacto no Nintendo que abriu um buraco até a última camada da existência, o reino do mal, o Jigoku. Infelizmente, Ryosho, o 10º Kamin, o primeiro a ser consumido, mesmo sendo divino, não conseguiu suportar tanto tempo na barriga de seu pai. E, quando saiu, já estava morto. Quando os filhos do céu caíram, eles gritaram o nome de sua mãe, e Onotango os amaldiçoou. Ele viu o sol chorando enquanto seus filhos caíam e gritou: "Minha esposa me traiu, e por seu crime eu a perseguirei pelos céus. Ela não terá descanso nem paz, e ela será sozinha sempre, longe de seus filhos. Assim como ela tirou seu amor de mim, ela ficará para sempre sem amor. Meus filhos também não merecem misericórdia. Um por um vou caçá-los e seu povo, até que o mundo fique vermelho como sangue e preto como a noite. Vou destruí-los por ousar roubar o que é meu. Mas terei um filho de minha própria escolha, que nunca me traiu, um filho que nunca conheceu o sol." Então ele foi até a última criatura do mundo, o fragmento do nada. Então ele falou com ele como se fosse o seu pai, e o ergueu até as estrelas. E a escuridão enganosa floresceu. Assim que os caminhos tocaram no solo, eles deixaram de ser imortais. Eles não eram humanos, mas também não eram mais divinos. E já que o reino mortal era um reino ciumento, Onotango sabia que eles não retornariam. E isso por si só já era punição suficiente por suas traições. Pré-história do Império. As 5 raças. A noção de tempo ela é um pouco estranha se você comparar o dos mundos celestiais com o reino dos humanos. Então, por causa disso, durante a queda dos caminhos, milhares de anos se passaram. E durante esse tempo, o reino mortal não ficou inerte. Muitas raças nasceram, se ergueram, criaram impérios e se extinguiram. A mais notável dessas espécies foram chamadas de as 5 raças. Elas foram formadas no reino mortal quando ela era um turbilhão de energia elemental. Ela também foi um pouco criada por causa do reino dos espíritos, que tinha uma barreira com o mundo mortal bem mais próxima. E por causa disso, cada uma das raças teve um elemento afiliado a elas. Essas raças eram Zokujin, da terra, Kenku, do ar, Troll, do fogo, Ninjyo, da água e Kitsu, do vazio. Hoje, elas são apenas sombras do que costumavam ser. Diferente de outros, quando essas raças se encontraram pela primeira vez, elas não guerrearam. Elas decidiram se unir
para criar uma cidade forte com cada um dos elementos. Então utilizaram um cristal de Focus para criar a cidade que foi chamada de Cidade da Noite, com o coração dessa cidade sendo o cristal banhado de toda a energia mágica que eles possuíam. Nessa época, o Jigoku era muito mais livre, e vendo a estabilidade que o Nintendo tinha, ele ficou com fome de consumir e destruir tudo. Então, começou a enviar os seus servos fiéis, os Onis, para destruir tudo o que encontravam no Reino Mortal. As 5 raças, para limitar o poder do Reino do Mal, criaram 3 selos e espalharam pelo mundo. Esses selos continham o poder do Jigoku e deixava ele muito mais fraco. Mas foi após o nascimento da raça Ogro no norte que a aliança das raças foi um pouco abatida. O ogro conhecido como Murro-Naroki se sentiu campeão do Nintendo e desafiou as 5 raças procurando o campeão do mal. As 5 raças não sabiam de nada disso, mas desafiaram o ogro com 2 tipos de provas diferentes. A primeira foi uma luta de força contra o rei dos trolls, o ser mais poderoso entre as 5 raças. Mas, durante a luta, o ogro usou sua agilidade para derrotar o troll. O segundo desafio era um confronto de enigmas, onde cada um fazia perguntas para os outros e eles precisavam responder. O adversário do ogro dessa vez era um Kitsu. O Kitsu então fez a sua primeira pergunta para o ogro e ele o respondeu. Depois, o ogro fez uma pergunta para Kitsu, e o Kitsu sabia a resposta, mas antes de responder, o ogro enforcou o Kitsu até a morte, e, sem uma resposta, o ogro foi o vencedor. Então, as 5 raças deram todas as terras dos Nezumis, uma outra raça, para os ogros. Nas terras do sul, Murro-Naroki permaneceu, e lá ele encontrou o seu verdadeiro destino. Murro-Naroki, ele tinha sido escolhido para ser o campeão do Nintendo. E ele finalmente conseguiu encontrar o campeão do Jigoku. Rakshasa, uma espécie de metamorfo semelhante a um tigre, que lutava ao lado do Reino do Mal. O Naroki enfrentou essa criatura e acabou a vencendo, mas teve muito trabalho e se feriu bastante com esses acontecimentos. Algum tempo depois, o Naroki foi morto por um Nezumi, que possuía uma adaga feita da garra do rei dos Whims. Foi após a morte de Murro-Naroki que começou a escravização dos ogros por parte dos Nezumis. Eventualmente, o Jigoku chegou até a Terra das Alianças e, com um exército de demônio, começou a destruir a Cidade da Noite. Porém, um Kitsu, para tentar derrotar essas hordas, decidiu pegar o cristal que havia no centro da Cidade da Noite. Todos os líderes de sua raça foram contra essa ideia, mas mesmo assim o Kitsu achou que valia a pena utilizar o cristal. E assim foi feito. A maioria dos invasores foram retorcidos e destruídos, mas o cristal entrou em descontrole. Todos na cidade foram pegos pela energia do cristal, e a cidade se transformou em um enorme cristal roxo. Esse Kitsu e alguns de seus seguidores foram banidos e, posteriormente, se tornaram os Tsuno, uma sub-raça nascida da fusão de um Kitsu com um reino espiritual. Essa onda de choque também foi transferida por todo o mundo e ruiu cada uma das 5 raças, acabando com o grande império que eles possuíam. Os Ryukyujins chamam esse evento de o Dia do Trovão Quebrado. Esse momento da história, esse evento, também acaba demonstrando outros 2 campeões, um do Jigoku e o outro do Nintendo. Lembrando que o primeiro havia sido Murro-Naroki, do Nintendo, e Rakshasa, do Jigoku. Aquele que utilizou o cristal para destruir a cidade era chamado de Kshenko, e ele
é o campeão do Jigoku. Esse ato de utilizar o cristal também só ocorreu por causa da Jigoku manipulando a sua mente. Enquanto aquele que o baniu, chamado de Izumo, que também era um Kitsu, e era o líder deles, na verdade não só deles, mas o líder da Ordem de Soli, que era uma das ordens dos Kitsus, foi batizado como o segundo campeão do Ninjendo. As raças restantes eram os Nezumis e os Ogros. Depois da hibernação da raça Naga, os Nezumis entraram em grande proliferação e derrotaram de forma misteriosa os Ogros, já que tinham uma quantidade muito maior. Então, eles dominaram todos os terrenos do sul e formaram um novo império, o grande e forte Império Nezumi. Mas infelizmente ele acabou. A rota que um dos caminhos acabou pegando, Fuleng, era mesmo em cima da capital desse império. Com a queda do caminho, todos da espécie se dispersaram e o reino todo acabou. O local também se tornou as Terras Sombrias e o exato ponto de impacto do caminho se tornou o Poço Infecto de Fuleng. Pré-história do Império, a criação da humanidade. Enquanto Onotango devorava seus filhos, Amaterasu chorava. Suas lágrimas caíam no reino mortal e formavam Jade. Quando Onotango teve sua barriga e seu braço cortado, seu sangue caiu sobre o reino mortal e formou Obsidian. Nos pedaços onde uma lágrima e a Obsidian caíam juntas, se formavam um homem e uma mulher humana. E assim, a nova raça se desenvolveu, cresceu e se espalhou pela Terra. Ao menos um século se passou desde quando a humanidade foi criada, e eles se espalharam pelo mundo, criando diversas vilas. Uma das maiores era a tribo Izawa, que tinha o nome de seu líder, um poderoso feiticeiro que utilizava magia baseada no sangue. Pré-história do Império, a chegada dos Kamins. Aterrissando em uma colina chamada de Monte Sepum, os Kamins avistam uma guerra acontecendo. No pé da montanha, a tribo Noriaki está atacando a tribo Sepum. Então eles decidem agir e interferem na batalha dos seres humanos. Os Kamins facilmente derrotam todos os Noriaks. Foram Akaji e sua esposa Sepum os primeiros a verem os Kamins. E depois da guerra, Akaji e Sepum descobriram que seus filhos tinham sido mortos pela tribo Noriaki. O mais velho, chamado de Hiro, e o mais novo. Entre os Noriaks, alguns foram capturados, inclusive o seu líder, chamado Kuzuhiro. Hantei ofereceu a eles que se unissem aos Kamins e às vilas, e as vidas deles seriam poupadas. Então, ele foi respondido pelo líder: qualquer coisa, apenas poupe minha vida. Porém, ele foi atingido e morto pelo seu filho, Mutsuhito. Ele estava escondido depois de ter se soltado, e logo após matar seu pai, ele foge com alguns remanescentes da tribo Noriaki. Depois, Mutsuhito, Kano, Koseki, Kitaro, Terauchi e outros membros da tribo fogem para as Terras Sombrias, buscando algo capaz de matar os Kamins. Kano, um grande amigo de Mutsuhito, é atingido por um ogro, e Mutsuhito é obrigado a deixar seu velho amigo para trás, que morre tempos depois. Suseki foi outro que morreu nas Terras Sombrias, mas por outra questão. Ele disse: estamos em perigo, meu chefe. Não há nada aqui para nos ajudar contra os Kami. Devemos escapar antes que todos morram. Mutsuhito então questionou aos seus homens se todos se sentiam igual a Suseki, e nenhum respondeu. Por causa disso, então, Mutsuhito mata Suseki e continua o seu caminho. Já na Vila Sepum, os filhos do Sol e da Lua decidem que vão andar e vagar pelo mundo para entender mais sobre os seres humanos e o que vão fazer com eles. Por fim,
Eles também fazem um pacto entre eles. Eles não falarão sobre Fuleng e Ryosho, que estavam mortos, erroneamente sobre Fuleng. Isso por respeito a eles. Pré-história do Império, a chegada de Fuleng. Muitos se perguntam o porquê Fuleng foi pego pelo Jigoku. E aí a resposta: a escuridão enganosa novamente. Por causa de sua discórdia com Fuleng, inclinou o Jigoku a odiar ainda mais os Kamins, de preferência Fuleng. Então, durante sua queda, o Reino do Mal, curioso, decidiu capturar Fuleng para poder o analisar de perto. O poder sombrio, então, escravizou Fuleng. Usou de todo o seu poder para quebrar ele mentalmente. Mas ele conseguiu resistir e dominou esse poder. Ele, por ter atravessado direto e não ter ido até o mundo mortal, ele ainda era um deus e ainda tinha o poder para ganhar do Jigoku. Então, ele se fundiu os dois poderes. Ele era o deus dos paraísos celestiais e ele era o deus do Jigoku. Após essa dominação desse poder, os Bakemonos e os Trolls, duas raças do mundo que foram quase que subjugadas pelos Nezumis, depois da capital deles ter sido totalmente destruído, se viram numa nova oportunidade de dominar aquelas terras ao norte de Rokugan. Então, eles ofereceram sua força ao Lorde das Trevas. Os Trolls receberam o poder do mar. Os Goblins, ou Bakemonos, chamem do que preferir, receberam o poder da noite e das trevas. Os Ogros foi uma outra raça que estava por ali, porém ela se recusou a apoiar Fuleng e por causa disso sua raça foi escravizada e a sua gloriosa mente que existia antes foi totalmente destruída, se tornando mais próximos a animais do que uma grande raça como já foram no passado. Nas profundezas do Jigoku, os demônios daquele reino eram seus únicos companheiros, já que não havia nenhuma presença mortal ali para que pudesse o apoiar. Os poderes daquele reino esconderam a presença de Fuleng e de seus irmãos, por isso eles achavam que ele estava morto. Então, por causa disso, o Fuleng começou a ver como se seus irmãos tivessem o deixado para trás, o abandonado naquele lugar terrível. Mas isso era só um equívoco dele. Ele estava sendo manipulado pelos aqueles outros demônios. Eles também canalizavam a raiva de Fuleng por seus irmãos, o fazendo jurar que destruiria tudo o que eles construiriam, inclusive o Império Esmeralda no futuro, que seria para ele a sua maior conquista. Essa interferência e lavagem cerebral no caminho foi a causa da Guerra dos 1000 Anos de Rokugan contra as Terras Sombrias. E também foi a culminação do verdadeiro destino de Fuleng. Bom, voltando aqui, gente, espero que vocês tenham gostado dessa compilação. Eu tô amando fazer essa série Lendas e Anéis, mas vamos lá, falando só um pouquinho sobre os links antes de fechar esse vídeo por aqui. Se você não deu like, por favor, dá like, se inscreve, ativa o sininho, porque a gente tá caminhando por uma fase muito boa aqui do canal. Sobre os links, eu gostaria que você abrisse o primeiro link aí da descrição e deixasse aberto numa aba, pode ser numa aba anônima do seu PC, mutado. Você pode deixar ele lá mutado com um vídeo passando. Isso vai ajudar muito o canal aqui, ao que o YouTube acabe recomendando mais os vídeos e isso vai melhorar o canal aqui no geral e vai fazer com que o YouTube perceba que o canal está sendo assistido. Então isso aí é uma coisa muito boa e eu agradeceria que você conseguisse fazer isso. Então é isso aqui que falou com vocês. Foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.